Olá, alunas da Pedagogia, acadêmicas da Pedagogia da Unibave. Vamos fazer uma revisão bem rápida, eu vou tentar ser rápido, sobre tudo que nós estudamos na disciplina da Educação Inclusiva, Educação Especial, Fundamentos da Educação Inclusiva, Fundamentos da Educação Especial. Ok, iremos começar pelos termos. Primeiro termo é o termo portador de deficiência ou aleijado. O portador de deficiência é um termo que deve ser evitado. Por quê? Porque ninguém porta uma deficiência. O termo, a palavra portar, ela faz uma conotação de algo que você consegue utilizar e retirar. Por exemplo, portar uma carteira, uma mochila, portar algum objeto. E não é bem assim, né? Quando você tem uma deficiência, você não porta aquela deficiência, você tem aquela deficiência. Então, esse termo portar ele está ultrapassado e te dá esse objetivo, essa ilustração errônea. O mesmo termo também para aleijado. O termo aleijado ele era um termo utilizado no começo da década de 80. Então, ele é um termo que já foi utilizado dentro do campo da educação inclusiva, da educação especial, mas ele já é um termo ultrapassado. Ele não deve ser mais utilizado. Hoje ele é visto como até mesmo pejorativo. Quem é aleijado é como se fosse um termo agressivo. Então, não utilize nem o termo portador de deficiência e nem o termo aleijado. Utilize simplesmente pessoa com deficiência. Certo? Não tem segredo. É pessoa com deficiência. Pessoa normal. O termo, a palavra normal, ela tem que ser evitada dentro do nosso campo da educação inclusiva e educação especial. Até porque não existe ninguém normal nesse mundo, né? A pessoa normal ela é um conceito binário de quem não for normal é anormal, então você tem que seguir algum padrão, você tem que ter essa normalidade para ser bem visto na sociedade. Então, mais uma vez, a pessoa normal você vai citar dentro do campo da educação inclusiva, educação especial, como pessoa sem deficiência ou então pessoa não deficiente. Tá? Escola normal. Escola normal também é um termo ultrapassado e que muita gente ainda utiliza com frequência. Mas a escola, daqui a um tempo, ela vai ser simplesmente a escola. Os visionários do campo ele já falam que daqui a 10 anos, 15 anos ou até menos, o termo vai ser apenas escola. Não vai precisar utilizar mais nada depois da palavra escola. Atualmente, o termo correto a ser empregado seria escola comum ou escola regular. Existem outros tipos de escolas também, né? Existem as escolas inclusivas e existem as escolas especiais. As escolas especiais elas trabalham exclusivamente com a deficiência. Algumas escolas especiais elas trabalham com todos os tipos de deficiência, algumas elas são mais específicas, trabalham só com surdos, só com cegos, só com deficientes intelectuais. Então, existem as inclusivas que colocam dentro de sala de aula o deficiente junto com o não deficiente. Algumas vezes esse processo ele não dá muito certo, exatamente por falta de preparo, por falta de capacitação de profissionais e até mesmo da escola. Ok? Ceguinho. Ceguinho é um termo popular que muita gente utiliza, mas é um termo muito agressivo também, muito pejorativo. Então, uma pessoa que ela é cega, ela é simplesmente cega, né? Então, você pode utilizar sem medo o termo cego. Pessoa cega. Ok? A deficiência visual, ela é um campo. Então, dentro da deficiência visual, tu encontra alguns grupos, por exemplo, pessoa com baixa visão ou então visão subnormal e o cego. Então, a pessoa baixa visão ou com visão subnormal ela tem ela ainda consegue enxergar alguma coisa, vultos ou luz, ou até mesmo ter uma visão periférica comprometida. Certo? Então, a deficiência visual é quando você ainda tem algum
resíduo de visão. E o cego é que ele não enxerga nada ou quase nada. O campo de visão dele é super, super reduzido. Ok? Aqui temos duas pessoas se comunicando em uma língua de sinais. Certo? Então, essas pessoas elas não são surdas mudas, ou então surdo-mudo. Esse termo surdo-mudo ele é muito agressivo dentro da comunidade surda e deve ser evitado. Deve ser utilizado apenas o surdo ou pessoa surda. O mudo ele tem duas conotações, ele tem duas correntes para explicar por que não utilizar o termo mudo. Mudo muitas vezes as pessoas elas sempre pensam assim, ele não ouve, então ele não fala. Mas não é bem assim, porque existem algumas técnicas terapêuticas da fonoaudiologia, que veio da corrente do oralismo, que ele ensina o surdo a vocalizar, a falar e a fazer a leitura de lábios, certo? Então ele consegue, ele tem todo o sistema fonador intacto, então ele consegue se comunicar perfeitamente, até mesmo com a voz. Só basta que eu tenha um incentivo, então uma terapia do profissional da fonoaudiologia para tratar dessa função, se o surdo quiser. Não é obrigado. Ele tem a liberdade de escolher ser oralizado ou não, certo? E a outra explicação, ela é mais voltada a ética mesmo, a parte social, que seria o mudo como incapacidade de se expressar. Então, uma pessoa que ela é muda, ela não consegue expressar seus sentimentos, não consegue ter senso crítico, ela não consegue expressar nada, nem conversar, nem se comunicar. E o surdo ele consegue fazer isso através das mãos, da língua de sinais. Então, o surdo que utiliza língua de sinais, ele consegue se expressar muito bem, ter suas ideias, produzir conhecimento e passar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, esse conceito de mudo também pode ser visto dessa forma, que é uma pessoa que não tem senso crítico, não consegue se comunicar. Então, não utilizem a palavra, o termo surdo-mudo. O mudo, mudinho, também você não deve utilizar, certo? Só surdo, apenas surda, pessoa surda, sujeito surdo, indivíduo surdo, ok? O intérprete, nesse caso aqui no nosso slide, o intérprete aqui tem um probleminha de grafia, né? Que aqui tem escrito interprete. Então, o intérprete, ele tem um acento no primeiro E e o que ele faz, intérprete. Então, a parte de cima é o processo, né? O intérprete, ele interpreta. Então, se o intérprete está parado, interprete. Então, esse termo aqui é apenas um errinho de grafema. Intérprete tem um acento no primeiro E. Ok. Surdo cego. Aqui também tem a palavrinha surdo cega, ela é grafema também. Então, você não tem o hífen. A palavra surdo cego ela é junta, surdo cego ou surdo cegueira. Aqui representando a nossa querida Helen Keller, né? Que ela é surda cega, ela era, né? Porque ela já faleceu. Ela teve uma febre muito forte, uma febre cefálica que atualmente poderia ser diagnosticado como meningite. Então, com 9 meses ela perdeu a visão e ela perdeu a audição e ela passou por um processo de aprendizado dos sinais, aprendizado de várias formas de comunicação, através da Annie Sullivan. Tem até um filmezinho sobre isso, O Milagre de Annie Sullivan, que foi a professora dela, ok? Então, surdo cego, tudo junto, e surdo cegueira também, tudo junto. E como é que um surdo cego ele pode se comunicar? Existem várias formas de comunicação do surdo cego. A primeira e a mais comum é a língua de sinais tátil, que você vai interpretar
Você vai utilizar a língua de sinais do seu país, no caso no Brasil a Libras, e o surdo cego ele vai segurar nas tuas mãos de forma que ele consiga perceber toda mudança de parâmetros linguísticos, ou configuração de mão, que é a forma que a tua mão fica durante a produção sinal, ou movimento, que é o movimento que teu corpo ou as tuas mãos fazem na hora da produção do sinal, e o ponto de articulação, que é outro parâmetro também da Libras, que significa o lugar que você está fazendo o seu sinal. Então, através do toque, ele consegue perceber essas mudanças de parâmetros e sabe o que é que você está sinalizando. Aqui tem alguns exemplos. O primeiro exemplo, eu quero brincar. O segundo, eu preciso de remédio. E a última linha, minha casa é verde. Isso aqui foi uma dinâmica que nós fizemos dentro de sala de aula. A outra forma de comunicação do surdo cego é o Tadoma, que o nome veio de origem de duas pessoas, né? O Ted e a Oma. E na década de 20, eles foram observados se comunicando através desse método que eles criaram, e esse método foi reproduzido para outros surdos cegos, certo? E até hoje ele é utilizado. Ele consiste em quê? De pegar a mão, né? O polegar ele fica perto dos lábios, ou até mesmo nos lábios, sentindo a mudança de movimento labial, e os outros dedos sentindo a vibração das cordas vocais e até mesmo da bochecha, o movimento de bochecha, o movimento do rosto. Então, através do toque com as mãos, ele consegue perceber o movimento do rosto, da boca e a vibração, e sabe o que é que está sendo comunicado. A outra forma é escrever as letras do alfabeto na mão do surdo cego. É uma forma muito rápida também e é fácil de decorar. Tem que apenas aprender como escrever as letras, porque tem uma ordem para fazer o A, o B, o C, todas as letrinhas tem uma ordem de escrita na mão do indivíduo surdo cego. Ok, então tem essas três formas mais comuns. Existem outras formas também. Eu acabei de comprar um livro da Cambruzzi e Costa que fala um pouco sobre surdo-cegueira também. Esse livro aqui eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei. Quando eu terminar, eu vou fazer uma videoaula para vocês sobre esse livro. Ok. Libras. Aqui temos a palavra escrita de forma errada. Não é tão errado assim. Muita gente ainda escreve desse jeito. Ainda existem muitas publicações. Mas a forma correta de escrever Libras mesmo é com L maiúsculo e o resto da palavra minúscula. Então, Libras, só o L maiúsculo. Ok, só o L maiúsculo. A outra forma de você escrever a língua de sinais brasileira é escrevendo LSB, Língua de Sinais Brasileiras. Isso é mais utilizado para publicações internacionais, porque tu tem um padrão internacional das línguas de sinais, e aqui no Brasil a convenção foi que iria ser utilizado a palavra Libras, né, para representar a língua brasileira de sinais. Mas é meio confuso, ainda é confuso quando tem uma publicação internacional, as pessoas ainda não conseguem entender muito bem o que seria a Libras. Mas com o tempo o mundo vai acostumar com essa nossa sigla para representar a língua brasileira de sinais. Então você pode utilizar LSB ou Libras. Mais indicado Libras, apenas com L maiúsculo e o resto da palavra minúscula. Linguagem de sinais, também é um termo muito comum, muito utilizado, principalmente pela mídia. Sempre no jornal tem linguagem de sinais, no jornal escrito, no jornal televisivo. Sempre aparece linguagem de sinais, linguagem de sinais. E o que eles estão fazendo é rebaixando a língua, porque é uma língua de sinais. Existem algumas características de língua, por exemplo, a estrutura organizada. Ela tem uma estrutura gramatical, uma estrutura, além de gramatical, linguística organizada. Tu tem os teus parâmetros que foram descobertos pelo William Stoke na década de 60, na Universidade de Gallaudet. Ele descobriu 3 parâmetros fundamentais e, através desses parâmetros, ele provou que as línguas de sinais elas têm o mesmo valor que as línguas orais. Então, não chame de linguagem, porque se você chamar de linguagem de sinais, você está rebaixando essa língua que já é vista por muita gente como uma língua inferior. Então, você só está alimentando
esse conceito de que a língua de sinais é uma língua inferior às línguas orais, mas não. As línguas de sinais elas possuem uma estrutura gramatical, uma estrutura linguística que deve ser respeitada e é uma língua e não uma linguagem. A linguagem é um grande grupo. Dentro da linguagem tu encontra a linguagem dos animais, a linguagem de computação, as linguagens de programação e outros tipos de língua. Então, nessa frase aqui, risco de ter uma criança com síndrome de Down. A palavra risco ela é uma palavra muito negativa, então evitem utilizar essa palavra risco. Em algumas leituras você vai encontrar risco de ter uma criança com síndrome de Down, risco, mas não evitem utilizar essa palavra risco. E para utilizar, você pode substituir essa palavra risco por a probabilidades ou a chance de ter uma criança com síndrome de Down, ok? Então, não utilizem risco e sim a probabilidade ou a chance. Doença genética. Doença genética não existe. Não existem doenças genéticas, porque a doença, a palavra doença, o termo doença, ela diz o quê? Que se você tiver algum tratamento, se fizer algum tratamento, ou então tomar alguma medicação, você pode ficar curado da doença, ok? Da doença genética. Então, ou você pode reduzir os seus sintomas, mas não, não existe doença genética. Não utilizem doença para falar sobre uma condição genética. Então, você tem que substituir pelo termo, né, com o termo condição genética e não utilizar doença genética, certo? Vítima da polio, a poliomielite ela já foi quase, né? Porque ultimamente tem alguns casos aqui no Brasil que eles estão voltando. Principalmente porque os pais, às vezes, eles esquecem de levar as crianças para tomar a gotinha, né? Aquela vacina da gotinha que ela faz evitar que você tenha a poliomielite, a paralisia infantil. Então, a vítima é algo também que tu tá vendo com um sentido negativo, vítima. Então, é pessoa com poliomielite, indivíduo com paralisia infantil, a criança tem paralisia infantil, certo? Mas nunca utilizar o termo vítima, pois dá uma conotação bem negativa. Criança excepcional, doente mental, retardado mental. O criança excepcional ele foi um termo muito utilizado na década de 80. Tu utilizava muito crianças excepcionais. Criança excepcional, tu tá dizendo que ela é diferente. Excepcional aí é como se tivesse um contexto não positivo. Mas realmente ela tem uma diferença e além disso, tu tem um termo que já foi ultrapassado. O doente mental e o retardo mental, atualmente, eles também já foram utilizados. A criança retardada mental, a pessoa tem um retardo mental, é retardado, doente mental. Existem algumas doenças, mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de uma deficiência intelectual, certo? Então, criança com deficiência intelectual, pessoa com deficiência intelectual. Evitar utilizar os termos ultrapassados da área. O criança excepcional ele já fez parte do campo da educação inclusiva, mas hoje esse termo já não é mais utilizado, criança excepcional, certo? E o retardado mental e o doente mental agora eles estão sendo vistos como termos pejorativos mesmo. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é o grande grupo. Então, tu tem um grande grupo que se chama mobilidade urbana. O que significa uma mobilidade urbana? É como tu vai de um ponto A para o ponto B. Simples, é apenas isso. Como você se locomove do ponto A para o ponto B. Você pode ir a pé, que é o mais comum, né? Patinete, de bicicleta, de patins, de skate, de carro, de ônibus, de moto ou até mesmo de cadeira de rodas. Aqui no Brasil, ir de cadeira de rodas para qualquer lugar é um grande desafio, porque a mobilidade urbana daqui, a acessibilidade, ela não é tão respeitada dentro das cidades e dos meios
de outros meios como as escolas, as instituições. Então é bem complicado você ter lugares com 100% de acessibilidade. A acessibilidade é o pequeno grupo que se encontra dentro do grupo de mobilidade. Então a acessibilidade é a facilidade que tu tem para chegar do ponto A ao ponto B. Essa acessibilidade, ela não é vista só para a pessoa com deficiência. Ela é vista para todos os tipos de pessoa. Todos os tipos, os deficientes e os não deficientes. Por exemplo, a ciclovia. A ciclovia, qualquer pessoa pode utilizar a ciclovia, que é uma acessibilidade tanto para os deficientes quanto para as pessoas sem deficiência. Tu tem os pisos táteis, que iremos falar um pouco mais à frente também, que é uma acessibilidade para as pessoas cegas ou com baixa visão subnormal. Os semáforos, os sinais, não sei como é que vocês chamam aqui, a sinaleira, que tem voz, ou então tem um toque sonoro para indicar quando o cego deve passar, atravessar a rua ou esperar. As rampas para os cadeirantes e nos ônibus os ônibus acessíveis, né, que são os ônibus que têm os elevadores, certo? Então, outro modo de acessibilidade é bem visto em São Paulo, que são aquele recurso de você deixar o carro em casa, a placa tal fica em casa dia de segunda-feira, que é chamado de rodízio, são os rodízios de carro. Então, todo dia tem uma determinada placa que ele fica em casa. Isso também ajuda muito na acessibilidade, na mobilidade urbana, é um tipo de acessibilidade, né? Que você facilita o ir e vir do ponto A ao ponto B. Um pouco sobre o contexto histórico do sujeito surdo, entrando um pouco na história. Um dos pontos mais importantes é a transição do feudalismo para o capitalismo. Quando as pessoas moravam nos feudos, os feudos eram distantes uns dos outros, tinham características assim que te deixavam como um aprisionamento, né? Para os surdos seriam aprisionamentos linguísticos, porque na maioria das vezes os feudos eles tinham 2 surdos, eu estou dando uma média assim. Às vezes não tinha nenhum, às vezes tinha um grupinho de surdos, só que eles moravam distante uns dos outros. E para desenvolver uma língua, uma relação social, tu precisa ter o contato com os teus pares. E era isso que eles não tinham, que aconteceu com a grande diáspora. A grande diáspora significa quando, por alguma influência religiosa, alguma influência política, as pessoas saem de um lugar para o outro, para uma zona de contato em comum, que nesses casos eram os grandes centros urbanos. Vamos falar um pouquinho dos grandes centros urbanos franceses que receberam alguns surdos oriundos desses feudos. E o que aconteceu nesses grandes centros urbanos? Nesses grandes centros urbanos apareceu uma pessoa com um ar bem cientista, que é o Abade Lepé. O Abade Lepé tem esse sinal aqui, que é o mesmo sinal de sinal. Lepé significa a espada, então isso aqui é como se você estivesse tirando uma espada. Então, o sinal de sinal é uma homenagem também ao Abade Lepé, que é um sinal bem importante dentro do repertório linguístico da Libras. O Abade Lepé, ele começou a observar esses grupos de surdos e começou a fazer os primeiros registros desenhados mesmo. E depois de um tempo ele deu continuidade, quando ele já sabia as línguas de sinais, porque ele começou a entrar dentro da comunidade surda, ele começou a encontrar com o sujeito surdo. Tem uma diferença de comunidade surda e povo surdo. A comunidade surda é qualquer pessoa que tenha contato com o surdo, sabendo ou não sua língua de sinais, ou que tenha contato com a língua de sinais, mesmo que não tenha contato com o surdo. Então você tem que ter o contato ou com a língua de sinais ou com o sujeito surdo, você está dentro da comunidade surda. Mas o povo surdo é constituído apenas de pessoas, de indivíduos surdos. Essa é a grande diferença. Então o Abade Lepé, ele se aproximou do povo surdo e dessa forma ele entrou na comunidade surda e criou metodologias de ensino. Ele chamava grupos de surdos para a casa dele e ele começava a ensinar para os surdos a leitura e a escrita através de
um alfabeto manual, que são as letrinhas, o alfabeto datilológico, o alfabeto manual, que foi criado por Pablo Bonet. Pablo Bonet ele fez a primeira publicação de um livro que falava sobre a educação de surdos. O Abad Lepé ele chamou esses sinais de sinais metódicos, e esses sinais eles deram origem depois à língua francesa de sinais, ok? Alguns outros educadores surdos. Os mais conhecidos são Cardano e o Pedro Ponce de León. O Cardano ele é importante porque ele quebrou o paradigma aristotélico, que o Aristóteles ele falava que o homem só obtinha conhecimento através da fala e das palavras ditas, e ele tinha que ouvir essas palavras. Então o surdo ele não conseguia obter o conhecimento porque ele não ouvia, mas o Cardano ele quebrou esse paradigma e disse que o surdo ele poderia aprender, ele poderia absorver conhecimento através da escrita e da leitura. Então, o Cardano ele começou a ensinar surdos a ler e a escrever, né, o processo de letramento e alfabetização, para que eles conseguissem entender o mundo, ter conhecimento, absorver ciência, certo? E o Pedro Ponce de León, ambos, o Pedro Ponce de León e o Cardano, eles trabalhavam com o alfabeto dactilológico, que eles criaram. E o Pedro Ponce de León, ele tinha uma escola, ele foi o primeiro a construir uma escola, mas a escola não era tão significativa assim, porque ele selecionava os surdos, eram apenas surdos filhos de nobres, porque nesse momento os nobres eles juntavam o seu sangue com membros da família, primo com primo, tio com sobrinha. Então nasciam vários surdos. Nessa época surgiram vários surdos. Mas para tu herdar alguma coisa, você tinha que aprender a ler e escrever, e era aí que o Pedro Ponce de León cobrava pelo seu trabalho e ensinava os surdos a ler e a escrever. Ele alfabetizava e letrava, ok? Com uma pitada ele entrava muito na área religiosa também. Até que um dia um controlador geral francês andando pelas ruas de Paris, ele percebeu que as ruas de Paris estavam povoadas de mendigos, né? As pessoas iam para os grandes centros urbanos e eles não conseguiam encontrar empregos e ficavam nas ruas mendigando. E o controlador geral francês ele disse assim, vamos começar a fazer uma limpeza social aqui. É algo bem parecido que está acontecendo atualmente em São Paulo, na Cracolândia, né? Então ele começou a querer fazer uma limpeza social, matar mesmo, né? E o que é que ele fazia? Ele deu um informativo, um comunicado que ele primeiro iria pegar os mendigos inválidos para dar de exemplo, né? Para que os outros mendigos ficassem com medo. Na época eles utilizavam de uma estratégia chamada Fear Factory, que era a máquina do medo, que eles faziam torturas em público para as pessoas seguirem as regras e as leis da cidade que eles estavam vivendo. E os surdos eles eram vistos como os inválidos também. Então todos os surdos, a comunidade surda em geral, eles ficaram bem atentos a esse processo. E o Abad Lepé, por ter contatos fortes políticos, ele conseguiu verba para inaugurar a primeira escola de surdos na França, em Paris, né, em 1760. Através desse medo todo, eles começaram a se reunir e eles conseguiram uma verba para inaugurar, para fundar esse Instituto de Jovens Surdos e Mudos de Paris. Okay? Na época eles ainda utilizavam o termo surdos e mudos. Dentro dessa escola você tinha pintura, teatro, escultura, litografia, jardinagem, marcenaria, artes gráficas, e o mais interessante era que eles viam a escrita, o francês, o latim e uma terceira língua estrangeira, e eles aprendiam. Por que eles aprendiam? Porque o Abad Lepé percebeu que a melhor metodologia para se trabalhar com o sujeito surdo é através dos sinais, direto em sinais. Então ele ministrava todas as aulas e todos os professores ministravam as aulas em língua de sinais. Na época, os sinais metódicos que se transformaram depois na língua francesa de sinais. Ok? Nessa época surgiram
várias outras escolas de surdos também. Aproximadamente na redondeza dessa escola, nessa região metropolitana, aproximadamente 20 escolas para surdos, para crianças surdas, para os sujeitos surdos. Eles eram conhecidos também como mãos hábeis, e nesse momento histórico as associações de surdos foram aparecendo, foram surgindo. E as associações de surdos, elas organizavam empregos para os sujeitos surdos. Então, nesse momento histórico, o surdo tinha uma boa educação e ele tinha condições de trabalho através das associações. Eles eram conhecidos como mãos hábeis. Até 1880, que começou o bendito Congresso de Milão. O Congresso de Milão, ele foi no dia 11 de setembro de 1880. Nesse momento, a proporção de surdos, de professores surdos, de crianças surdas, alcançava o índice de 50%. Se você pegasse todas as escolas, 50% dos professores que ensinavam os alunos surdos, eles eram surdos. Isso era legal porque a criança surda, ela tinha uma representação. Eles olhavam para o professor surdo e diziam assim: olha, tem um professor surdo aqui, então eu posso ser um professor surdo. Ele tinha um modelo social. E o objetivo da educação dos surdos era os mesmos das educações dos ouvintes. Era idêntico. Assim, você aprendia a mesma coisa, era a mesma dificuldade, diferente do que nós temos hoje em dia, né? São as adaptações que acabam deixando tudo mais fácil para o sujeito surdo. Certo? Então, em 1880 teve o Congresso de Milão. Nesse Congresso de Milão não foi convidado nenhum surdo para representar a comunidade surda. Esse congresso iria falar sobre educação de surdos e era um congresso internacional. No Congresso de Milão foram utilizados alguns termos: deficiente, a medicalização da surdez, a pedagogia corretiva. Então, o surdo começou a ser visto como um sujeito patológico, um sujeito doente. A surdez era uma doença e tinha que ser curada. A pedagogia corretiva eram as técnicas terapêuticas. Então, saiu da área da pedagogia da educação, da pedagogia da educação, para a pedagogia corretiva, que seriam as terapias de fonoaudiologia, por exemplo. Após o Congresso de Milão, o surdo ele é transformado em deficiente e ele teria que aprender as línguas orais, evitando e sendo proibido utilizar as línguas de sinais. Ele passou a ser excluído da escola e do trabalho e passou a transitar na área da medicina, na área da saúde, né? Então, todos aqueles professores surdos foram demitidos e foram substituídos por terapeutas. Então, aquelas escolas daquela época, aquelas escolas de surdos, elas acabaram sendo grandes centros de terapia. E as técnicas pedagógicas foram substituídas pelas técnicas terapêuticas, ok? Isso de 1880 até 1994, que foi onde a corrente oralista teve a maior força, né? A corrente oralista ela foi decidida dentro do Congresso no Congresso de Milão. E a corrente oralista, o objetivo dela é fazer com que o surdo se comunique através das línguas orais. Então, isso tudo foi até 1994. Claro que no meio desse processo, de 1880 até 1994, a corrente oralista ela perdeu um pouco da sua força, entrando outras correntes que também faziam parte da corrente oralista, que era um processo de mudança, já estava sendo visto o processo de mudança, mas os objetivos eram sempre a comunicação oral. A Declaração de Salamanca, em 1994, veio mudar isso tudo. A Declaração de Salamanca é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, políticas e práticas em educação especial. No artigo 19, no capítulo 2 e artigo 19, você tem o quê? Qual é o objetivo desse capítulo 2, artigo 19? Primeiro, ele diz que você tem que respeitar as línguas de sinais. Então, é o respeito pela língua de sinais. Qualquer língua de sinais, dependendo do lugar que você mora. Aqui no Brasil, a Libras, né? A língua brasileira de sinais. O outro ponto que ele destaca é a interação entre os usuários de Libras, principalmente os surdos, para desenvolver ter o seu desenvolvimento linguístico de forma correta. E como você tem esse desenvolvimento linguístico de forma correta? Em salas de surdos. Em salas
de surdos, que são salas especiais dentro de salas de escolas regulares, ou escolas especiais, que sejam uma escola só para surdos. Então, a maneira correta de trabalhar com um surdo é em escolas regulares, mas dentro dessa escola regular tu tem que ter uma sala especial para surdos ou uma escola especial para surdos, e não esse tipo de inclusão que nós estamos vendo agora no Brasil, que é colocar o surdo junto com o ouvinte. Isso fica muito claro aqui no capítulo 2 de artigo 19 da Declaração de Salamanca. E em nenhum momento ele cita da presença do intérprete. No Brasil, temos uma lei conhecida como Lei da Libras, né? Que é a Lei 10.436 de 2002, que ela reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, só em 2002 ela tem esse conceito de ser oficializada por essa Lei 10.436 de 2002. E apenas ela é regulamentada em 2005 com o Decreto 5626, que vai explicar detalhadamente como utilizar, como essa lei funciona, a Lei 10.436. A lei, além disso, ela obriga as universidades do ensino superior a colocar a Libras como disciplina curricular obrigatória em todas as licenciaturas. Além das licenciaturas, entrou um curso, que é um curso que abraçava forte a corrente oralista, que é o curso de fonoaudiologia. Então, na fonoaudiologia, a Libras ela é obrigatória. Ela entra dentro do currículo como grade obrigatória e não como optativa. Ok? No Brasil, em 1854, foi fundado o Instituto de Surdos e Mudos, né, pelo imperador Dom Pedro II. Hoje ele é conhecido, esse instituto, como o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, que é no Rio de Janeiro, bem próximo no caminho do Cristo Redentor. Então, se vocês forem ao Cristo Redentor, dê uma passadinha lá no INES. Algumas correntes, o oralismo, que ela foi o oralismo ele começou a funcionar, entrar em vigência no Congresso de Milão. E o oralismo ele tem por objetivo desenvolver a fala do surdo. Então é um objetivo bem esquisito, né? E ele não é visto pelo surdo de forma positiva, o oralismo. Até porque o processo ele é muito agressivo com o surdo, o processo da terapia oralista. A comunicação total já veio para quebrar um pouco o oralismo em si, o oralismo duro. O oralismo é uma corrente alemã e a comunicação total ela é uma raiz dessa corrente, porque o objetivo dela ainda é o desenvolvimento da língua oral, mesmo podendo utilizar qualquer recurso para fazer com que o surdo aprenda, né? Qualquer estratégia. Podem ser recursos materiais ou até mesmo língua de sinais. Você poderia já nesse momento utilizar a língua de sinais para desenvolver a língua oral. Nesse momento, você vê um fenômeno chamado de português sinalizado, no caso do Brasil. Por quê? Isso nada mais é do que você pega a estrutura da língua oral e coloca os sinais substituindo as palavras. Então, tu não está utilizando realmente uma língua de sinais fidedigna, mas tu está utilizando a estrutura de uma língua oral e essa estrutura só substitui as palavras por sinais. Então, isso é conhecido como, no caso no Brasil, português sinalizado. O bilinguismo, que é uma corrente que nós estamos vivenciando atualmente. O bilinguismo, ele, como o próprio nome diz, ele trabalha com duas línguas ao mesmo tempo, né? Então, consiste em que o material didático de uma escola bilíngue ela é toda em português, no caso aqui no Brasil. E
o professor vai pegar todo esse conteúdo e vai trabalhar em língua de sinais. Então, ele vai ensinar em língua de sinais, mas ele vai utilizar um material em português. O bilinguismo ele abre as portas para várias outras abordagens. Por exemplo, a pedagogia surda. A pedagogia surda é algo que o surdo deseja. Por quê? Porque a pedagogia surda nada mais é do que aquela velha pedagogia surda que surgiu na escola do Abad Lepé. Consiste em quê? Consiste em mostrar o sujeito surdo como disciplina, por exemplo, identidade surda, cultura surda, ele aprender o que é ser surdo, os estudos surdos, o campo dos estudos surdos, aprender a história dos sujeitos surdos, a literatura surda, a arte surda. Além disso, todo o material que é utilizado na pedagogia surda, ele passa por um processo de tradução e interpretação. Então, ele vai ter o material em Libras, ou através de filmagem, né, de um registro em filmagem, ou através de um registro escrito em escrita de sinais. Ok? Então, terminamos aqui o nosso histórico dos sujeitos surdos. Vamos entrar rapidamente na história do sujeito cego. Em 1771, Valentin Hauy, ele teve uma grande vontade de tomar um cafezinho na Praça da Concórdia em Paris, que é ótimo, né? Então, façam isso quando vocês tiverem a oportunidade. Tomar um cafezinho na Praça da Concórdia. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha um festival. E era um festival de pessoas cegas. Nesse festival, ele dizia que era um barulho cacofônico, assim, era um barulho horroroso, que chamou muita atenção. E ele foi, se aproximou, ele viu o quê? Viu as pessoas, os cegos que ficavam no Hospital Quinze-Vingts, que significa 300, eram 300 camas, que foi fundado em 1260, então ele acomodava 300 cegos. E esse festival, as pessoas, os responsáveis do hospital entregaram alguns instrumentos musicais, ou de percussão, ou de corda, de sopro, e eles ficaram fazendo barulho mesmo. Começaram a fazer barulho e andar para um lado para o outro, caíam e todo mundo ria. Alguns utilizavam faixas nos olhos, chapéu em formato de orelhas, como se fossem pessoas burras, né? E todo mundo ficava rindo. Valentin Hauy, ele se sensibilizou com aquilo tudo e ele pensou em fundar uma escola, uma instituição para educação dos cegos, já que não existia na França. Ele era amigo daquele nosso velho amigo Abad Lepé, né? Então ele entrou em contato com o Abad Lepé, perguntou como é que o Abad Lepé conseguiu fundos para inaugurar a escola de surdos, e ele conseguiu também, e em 1784 ele funda a Instituição Nacional de Jovens Cegos, na França também. Então, em 1784, o Valentin Hauy, ele inaugura a primeira escola de cegos na França. Dentro dessa escola, tinha um aluno que se destacava muito, que era o Louis Braille. Certo dia, a escola recebeu uma visita de um general do exército chamado Charles Barbier, em 1821, um ano antes do Valentin Hauy morrer. E ele tinha criado uma técnica chamada sonografia. Essa sonografia era uma técnica de escrita noturna que eles utilizavam durante o campo de batalha, para não acender nenhum tipo de luz e indicar o teu campo, a tua localização para o inimigo. O Valentin Hauy apresentou o Charles Barbier para o Louis Braille, e o Charles Barbier apresentou essa nova técnica, esse novo sistema para o Louis Braille. O Louis Braille adaptou esse sistema e criou o sistema de escrita em Braille, que é utilizado até hoje. Então, esse momento histórico modificou a vida do sujeito cego até os dias de hoje. Foi um momento histórico muito importante para a comunidade cega. A grafia correta do Braille é como? Se você for se referir ao educador, você vai escrever o Braille com B maiúsculo e 2 L's. Se for
falar sobre o sistema, aqui no Brasil você pode escrever de duas maneiras, com um B minúsculo e um L, ou o B minúsculo e dois L's. Em 2005, a convenção foi com que você utilizasse, a convenção aqui no Brasil foi com que você utilizasse a grafia do B minúsculo e dois L's, mas a convenção internacional é com um L, então fica um pouco confuso. Então, se você quiser, você pode abraçar a convenção internacional ou a convenção aqui do Brasil mesmo, tanto faz. Em 1854, mais uma vez, o Dom Pedro II, através de um decreto imperial 1428, ele inaugura no Rio de Janeiro, mais uma vez no Rio de Janeiro, uma escola para cegos, que é o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Nesse momento histórico, 35 alunos estudavam nessa escola e 20 deles pagavam para os seus estudos. Nesse momento histórico também, no Brasil, existiam 15.848 cegos. Então era algo bem fora da realidade, né? Atualmente, esse Instituto Imperial dos Meninos Cegos é chamado de Instituto Benjamin Constant e funciona como um grande modelo de educação do cego, até mesmo um modelo internacional. Ainda é uma escola que funciona, é um instituto que funciona muito bem. Algumas ferramentas que o cego utiliza para a escrita são regletes. O reglete ele tem uma linha e cada linha, ele tem várias linhas e cada linha você encontra células para perfurar. Cada célula tem 6 pontos. Então, a mistura desses pontos, você consegue representar todos os caracteres que você imagina. Além dos caracteres, letras, números, dá para representar tudo. Até mesmo notas musicais, partituras musicais. Para você escrever, você utiliza a punção, que é como se fosse a caneta do Braille, né? E você pode utilizar também a prancheta com a reglete. Algumas regletes elas já vêm inteirinha que tu não precisa de prancheta, mas na maioria das vezes o cego ele opta pela prancheta com a reglete. Então, na maioria das vezes a prancheta é de madeira e a reglete é de alumínio ou de ferro. Aqui é o sistema Braille. Então, o sistema Braille ele pode representar, como eu disse, todos os caracteres, incluindo letras e números. Do A ao J, tu tem a mesma grafia do 1 ao 0. Então, dentro do próprio sistema Braille, tu tem alguns caracteres próprios do sistema Braille. Por exemplo, para indicar o maiúsculo, indicar vírgula, ponto, interrogação, isso tu tem. E tu consegue também representar os números. Então, tu tem um número, que é como se fosse um L invertido, e quando tu coloca esse caractere de números, é porque os próximos caracteres serão números, ok? Para não ficar confuso, porque do A ao J, você escreve do mesmo jeito do 1 ao 0. E aqui eu tenho alguns outros exemplos. O I de companhia, por exemplo, é a mesma grafia do C cedilha. E é super interessante aqui. O sistema Braille, para o vidente, ele é lido com os olhos mesmo. Ele é lido com a visão, não com o tato. O tato é utilizado apenas para os cegos, certo? Na internet você consegue encontrar um tradutor de Braille, que é bem interessante. Você pode traduzir um texto para Braille e aí tu imprime normalmente, depois tu fura com uma agulha fininha de crochê, até mesmo uma agulha normal, a ponta de uma caneta. Tá? É um recurso barato para tu não... Porque uma impressora uma impressora em Braille é algo muito caro. Outro recurso utilizado são os audiobooks, audiolivros, que são a mesma coisa. Audiobook e audiolivro é a mesma coisa, um em português e um em inglês, só que aqui no Brasil é muito utilizado o termo audiobook, né? E o livro falado. O livro falado ele tem algumas diferenças. O audiobook ele foi popularizado com aquela Bíblia do Cid Moreira, né? Todo mundo tem aquela Bíblia, então foi bem popularizado nessa época. Hoje existem vários outros livros em audiobook que você pode até ver e baixar no próprio YouTube. Existem vários bons livros e você pode começar a
a ter uma biblioteca no seu celular e ouvir um audiobook em todos os lugares. Quando você ouve um audiobook, você leu aquele livro, você leu. Então você pode dizer, eu li, porque o que importa é a informação que está dentro do material e não o modo que tu lê. Então você pode ler através dos dedos, né? Do toque, do tátil, com um livro em braille. Você pode ler com um livro escrito e impresso, através da visão. E o papel não vai dar essa importância de eu só posso ler se for impresso no papel ou então em um PDF. Não. O que importa é obter aquela informação daquele material. Então, se você tem aquela informação através da audição, você leu aquele livro também. Quem grava um audiobook ou um livro falado é chamado de ledor. E quem ouve é o leitor. Ledor, quem vai gravar o livro, e ledor, ou leitor mesmo, com T, quem lê, certo? O livro falado ele foi criado aqui no Rio de Janeiro e tem uma lei muito interessante, que você pode pegar qualquer material e transformar em livro falado, só não pode ter um fim lucrativo, mas você pode pegar qualquer livro que você quiser, pode ser um lançamento, e transformar em livro falado. Tem uma lei, a Lei 9.610 de 98, já é uma lei bem antiga. Qual a diferença do livro falado e o audiobook? O audiobook, tu pode ter efeitos sonoros, tu pode ter quando tu tem uma conversa entre dois participantes, você pode ter dois autores, ou você pode ter dois ledores. Então, um vai representar um homem e outro uma mulher. Então, tu tem vozes diferentes, tu tem sonoplastia, tu tem uma emoção na fala de quem está lendo. Ok? No livro falado, não. A leitura não é dramatizada e quem constrói o significado é quem está ouvindo. Então, é quem está lendo e não a pessoa que está fazendo a gravação. Certo? Tu tem uma audiodescrição das imagens, então toda imagem que aparece no livro ela é audiodescrita por convenção do grupo que está fazendo esse tipo de trabalho. E você tem que falar dos aspectos gráficos, as aspas, os parênteses, abre aspa, tal, fecha aspa, abre parênteses e tal. E você tem uma soletração de termos estrangeiros, que é como se você estivesse utilizando o efeito itálico para mostrar que é um termo estrangeiro. As vozes podem ser sintetizadas, existem programas que fazem isso automaticamente, precisa só do teu material tá com reconhecimento de caractere, ou em PDF com reconhecimento de caractere, ou em Word também com reconhecimento de caractere, ou então você pode escanear o teu material que você quer com OCR, com a tecnologia OCR, que é uma tecnologia de reconhecimento de caracteres, certo? Tecnologia assistiva, o que seria? Tem um objetivo, o objetivo é o acesso à informação com um mínimo de interferência e de interpretação de terceiros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre falado. Não. Piso tátil, existem basicamente dois tipos de piso tátil, né? Isso tudo você pode encontrar na ABNT NBR 9050 de 2004, que é acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Existem vários tipos de pisos táteis, a forma de aplicação. As integradas, que são aqueles blocos feitos de cimento, concreto, de sobreposição, que são adesivos, e os elementos táteis que você encaixa no teu chão. E existem dois tipos de piso tátil, que são o de bolinha, que tem a função de alertar, e o de barras paralelas, que é o direcional, que ele vai orientar o deslocamento para onde você tem que ir. Desculpa. O de bolinha, ou os de alerta, o de alerta, que também é conhecido como de bolinha, ele é mais conhecido como piso de bolinha até mesmo do que de alerta. Ele serve para sinalizar algum obstáculo ou te dar opções de lugares para onde você deve ir. O piso direcional ele vai te orientar. E aqui nós temos alguns exemplos de
erros, né, de colocação de piso tátil. Bem comuns aqui no Brasil. Audiodescrição. A audiodescrição é um elemento muito importante para o sujeito cego. Por quê? Porque ele vai dar condições ao cego a entender todo o cenário representativo de uma peça de teatro ou até mesmo de um filme ou de um programa de televisão. Existem 4 tipos de audiodescrições. A audiodescrição gravada, que ela tem uma sincronização. O que significa ter uma sincronização? Ela não vai sobrepor a voz do autor. Então, o audiodescritor só vai entrar quando não tiver uma informação importante dentro da mídia, né? Das trilhas. Tem um estudo de roteiro, então o audiodescritor ele vai estudar aquele programa, ele vai fazer parte, às vezes, até mesmo da equipe, para não cometer esse erro de sobreposição e saber direitinho o que descrever. A audiodescrição simultânea, você vai fazer uma audiodescrição na hora que está acontecendo o processo. Então, ocorre a sobreposição de fala, porque é algo meio que não é intuitivo, mas é algo que tu faz sem um estudo prévio, certo? Então ele pode ter algumas falhas. O sujeito cego ele pode ficar confuso em algumas partes porque ele sobrepôs uma informação com outra. A audiodescrição ao vivo também existe muito, e na maioria das vezes o audiodescritor ele faz parte do grupo. Então ele sabe quando falar, o que falar, está tudo bem ensaiado. Algumas vezes ele pode cometer erro, mas na maioria das vezes ele não vai cometer erro. E a audiodescrição de filmes estrangeiros, não dublados, que é conhecido como voice-over. A diferença de ser dublado e do voice-over é: o dublado, você tem várias pessoas para dublar a voz daquela pessoa, mas o voice-over apresenta só uma pessoa para fazer a voz de todo o filme. Em algumas vezes o voice-over ele fica por cima da voz original. Algumas vezes a trilha é retirada. O DOSVox, que é um sistema de leitura da tua tela de computador, que ele vai fazer com uma voz sintetizada o que vai aparecer no teu computador, leitura de texto que você colocar no teu computador. É um leitor de tela mesmo. E os comandos são falados. Alguns comandos tu pode falar e ele aceita o comando falado. O cão-guia tu tem uma lei muito importante, que é a Lei 11.126 de 2005, que faz com que o sujeito cego que tenha um cão-guia, ele possa ingressar em qualquer ambiente, coletivo ou não. Então ele pode ir para o cinema, pode ir para o avião com o teu animal, para o ônibus, para a praia, qualquer lugar. Ele pode andar em qualquer lugar com o cão-guia dele. E em 2006, o Decreto 5.904 regulamenta essa lei do cão-guia. Condutas típicas. Condutas típicas é uma área da educação inclusiva que fala um pouco sobre como você vai lidar com algumas situações complicadas. Essas situações complicadas podem ser voltadas a si próprio ou voltadas ao outro. Automutilação, por exemplo, recusar a verbalizar, são comportamentos voltados para si próprio. E outros comportamentos voltados para os outros, como agredir, mentir, roubar, gritar, locomover-se o tempo inteiro pela sala de aula, pela escola e falar sem parar. Também entra dentro de um termo de conduta típica. Isso tudo é normal do ser humano, mas vai depender do grau de severidade. Por exemplo, a frequência com que isso acontece, a intensidade com que isso também está acontecendo e a duração. Se é todo dia, toda hora, a todo momento, ele não para nunca, aí sim você entra dentro de um conceito de condutas típicas.
Alguns conceitos de condutas típicas mais comuns: o distúrbio de atenção, a hiperatividade, a impulsividade, o alheamento e a agressão física e verbal, os gritos agressivos físicos ou verbais, ou então briguento, uma criança que gosta de bater nos outros, morder, ok? Isso aqui é um ponto interessante. Geralmente os indivíduos não apresentam comprometimento ou atraso intelectual, mas vivenciam enorme dificuldade em se adaptar ao contexto familiar, escolar e comunitário. Mas na maioria das vezes eles não têm um atraso intelectual, é apenas algo comportamental. Há algumas regras para o professor, né? Explicar os níveis vocais aceitáveis, bem como os inaceitáveis também. Dar algumas regras, como levantar a mão para falar, usar o roleplay, que é imitar aquilo que o aluno faz desagradável, para ele perceber que é desagradável, reconhecer o desenvolvimento desse aluno, elogiar, encorajar, vamos fazer isso. E dar uma responsabilidade para o aluno na sala de aula. Você vai ficar responsável por limpar o quadro, então fazer a chamada. Então ele vai ficar mais atento à sala de aula. Outra coisa interessante é colocar um parceiro para ajudar aquele aluno. Alguém que se destaca, algum aluno mais sensível, que gosta de ajudar, coloca para ele ficar com esse aluno que tem mais dificuldade. Certo? Discutir a conduta indesejada com os demais alunos e orientar os demais alunos. Também isso é muito importante. E o professor não pode trabalhar sozinho. Então, tudo que tu fizer em sala de aula, tudo que acontecer em sala de aula, você tem que falar para o teu grupo pedagógico, para a coordenação, para todo o grupo da escola, né? Direção, coordenação, dentro das reuniões de colegiado, você também levantar alguns pontos. É dever do professor estabelecer limites, ensinar individualizado quando necessário. Você pode liberar a sala 15 minutos, 10 minutos mais cedo e ficar com um pouquinho assim para conversar com aquele aluno, dar uma explicação de algum ponto que tu percebeu que ele tem dificuldade. Discutir sempre com a tua equipe técnica pedagógica da escola algumas estratégias que podem dar certo futuramente. Providenciar os encaminhamentos profissionais ou diretamente aos pais, que eu não indico muito, mas assim, você fala para a coordenação pedagógica, para a supervisora educacional, orientadora educacional, para que eles conversem com os pais, que procurem algum reforço. E sempre bom observar e registrar tudo que acontece com esse aluno, certo? Tudo deve estar em comum acordo com a família. Tudo. As causas podem ser biológicas, fenomenológicas, quase que não sai, psicológicas, comportamentais, sociais e ecológicas. Isso daqui vai ficar no vídeo, dá uma pausa para ler o que é que significa cada uma delas. Ok, neurônios espelhos. Neurônios espelhos, vamos mudar um pouco do assunto, né? Acabou a conduta típica e entraremos nos neurônios espelhos. Neurônios espelhos, eles são responsáveis pela cópia do outro, modelo do outro, pela imitação e até mesmo pelo sentimento que tu sente ao ver o outro, ou sofrendo ou feliz. Então, quando tu vê alguém bocejar, isso é função do neurônio espelho. No carro, por exemplo, quando tu está dentro de um carro, aquele carro faz parte do teu corpo. Então, isso também é uma função do teu neurônio espelho. Se alguém passa muito próximo do teu carro, tu vai sentir aquela dor. Assim, ai meu Deus, passou tão perto que eu senti a dor. E o videogame, aquele avatar, o avatar toda vez que você ouve essa palavra avatar, representa um personagem não humano. Por exemplo, um personagem de videogame, aqui no caso do Zelda, né, que é o Link. Do jogo Zelda. Zelda é a princesa. E o Link é o personagem que vai salvar a princesa. Esses neurônios espelhos, eles foram descobertos por Rizzolatti na década de 90. Então é algo muito, 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 muito novo. E foi sem querer que eles conseguiram descobrir. Eles colocaram alguns eletrodos no cérebro de um macaco, na parte motora do macaco. Toda vez que o macaco pegava um alimento,
para colocar na boca para comer, tocava um alarmezinho, certo? De repente chegou um pesquisador, um cientista, e pegou algo para colocar na boca também. Assim que o pesquisador pegou algo para colocar na boca, o macaco estava observando esse pesquisador e os eletrodos tocaram também. Tocou um alarmezinho com essa referência de movimento. Só que o macaco estava parado, só observando. Isso quer dizer que o fato de você olhar alguém fazendo algo, ele vai ativar as mesmas funções do cérebro, certo? Ele está ativando a mesma função do cérebro. Fazer ou ver fazer, ele vai ativar no cérebro a mesma função, a mesma parte. Isso diz muita coisa, isso é super filosófico. Aqui tem uma representação de imitação, né? Macaco humano, então não deixa de ser um tipo de comunicação. Por imitação, aprender por modelo. E acontece também com os bebês. Você faz alguma coisa, o bebê tende a imitar. Se ele não imitar, ele tem algum problema com os neurônios espelhos. Isso inclui os psicopatas, os sociopatas, que eles têm algum probleminha, e principalmente os autistas. Os autistas também eles têm um problema nesses neurônios espelhos. Os neurônios espelhos eles podem copiar, além de sentimentos, as ações também. Ok? Por isso que nós sentimos angústia quando a gente assiste um jogo de futebol, a gente chuta na hora do pênalti também junto com um jogador. Então, quando estamos assistindo um jogo de futebol, nós somos aqueles jogadores também. Do mesmo jeito dos filmes, que a gente sente as emoções, a ação do filme, a gente chega a chorar no videogame também, e nas situações mais difíceis, como se você vê alguém no centro da cidade segurando caixas pesadas, você vai sentir aquele peso, o sofrimento que aquela pessoa está sentindo, e você tem uma tendência a ajudar. Ou não, né? Ou sentir prazer em ver aquelas pessoas sentindo esse tipo de sofrimento. Aí você tem algum probleminha social, mas na maioria das vezes você tende a ajudar essas pessoas, tende a sentir vontade de ajudar. Outra coisa que é função dos neurônios espelhos são o aprendizado por modelo. Nessa representação aqui, o pai está escovando os dentes e a criança está olhando e aprendendo por observação. O Rama, ele diz que somos criaturas imensamente sociais e os neurônios espelhos praticam uma simulação virtual da realidade, pois o nosso cérebro adota a perspectiva de outra pessoa e pode, inclusive, aprender apenas por meio da observação. Então, você é um ser humano e o ser humano ele tem duas tendências de aprendizado. Uma, através do conhecimento, o registro em um livro, então uma pessoa te falando alguma teoria, algum conceito, e a outra forma de aprendizado, que é a nossa primeira forma de aprendizado, é através da observação. Então você observa e aprende com a observação do outro, certo? As regiões que você consegue encontrar o maior número de neurônios espelhos é a região frontal e a região parietal. A região frontal, ela está... ela é responsável pelos modelos. E a região parietal, ela é responsável pelas emoções. A empatia, ela é vista dentro desse grande campo do neurônios espelho. Então, a pessoa que tem empatia, essa função está sendo ativada através dos seus neurônios espelhos. Você tem que evitar os discursos de ódio, os vídeos violentos, as atitudes violentas e jogos violentos, porque naquele momento que você está vendo isso, você está fazendo isso também. E os jogos violentos eles são bem perigosos para as crianças e os adolescentes, porque influencia de verdade. Através dos estudos do neurônio espelho, foi visto que eles realmente influenciam o outro, o ser humano. As tradições elas são vistas como neurônios espelho, e o autismo, como eu vi, também ele tem um probleminha com os neurônios espelhos. A realidade virtual e a realidade aumentada ela ativa bastante os neurônios espelhos, por causa da imersão, fica muito mais real. Então, pode ser um recurso utilizado na educação.
Por exemplo, o videogame. Antes ele era rival, hoje ele é aliado. Ele te traz simulações de situação, as escolhas e tomadas de decisão. Tu consegue vivenciar diversos sentimentos e tu vai conseguir vencer desafios ou não, né? Vencer e não vencer é um tipo de aprendizado e você vai fazer isso com uma imersão muito grande dentro de um videogame, através do processamento dos teus neurônios espelhos. Trabalhar com videogame ou com novas tecnologias, com realidade virtual, realidade aumentada, ela é descrita e respaldada pela LDB. Então, existem alguns artigos da LDB, como 35, 39, 43, que você pode sim utilizar novas tecnologias, incluindo videogame, dentro de sala de aula, respaldado por lei. E é isso aí, chegamos ao final da nossa super revisão. Espero que vocês aproveitem e tirem 10. Eu quero ver todo mundo tirando 10 nessa nossa avaliação de segunda-feira. Ok? Muito obrigado e um grande abraço a todas. E é isso aí. Continuem observando, entrando no canal, que eu vou fazer vídeos menores. Eu vou pegar todas essas informações e vou transformar em pequenos vídeos futuramente. Tá bom? Um abraço, forte abraço e sucesso!